Saudações família palestrina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, mais um breve corte que eu fiz do canal Mesa Redonda. Eu vou deixar os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Verdão e traz uma forma reduzida para que você sempre fique atualizado de tudo que acontece com o Verdão. O Flamengo deu tchau. Pode falar pro avião do Botafogo esperar mais um pouquinho que amanhã o Fluminense também vai dar tchau. Bora agora acompanhar esses cortezinhos aqui que eu fiz pra vocês, mas antes se inscreva se ainda não é inscrito, canalzinho novo, então se inscreva, dá essa moral pra gente, deixa aquele like que nos ajuda muito e se possível o seu comentário que é de extrema importância pra gente. Agora acompanha comigo esse corte até o final. Que trio de ataque nessa mesa, hein? Miller, Paulo Sérgio e Ricardo Oliveira. No mínimo em Mundial de Clubes com um trio de ataque desse eu ficava tranquilo pra chegar numa semifinal, viu? Garrafa, Alex, Chico, todo mundo aí na mesa. Marina, um beijão pra você aí que do outro lado que está nos assistindo aqui no Mesa Redonda. 8 horas mais 23 minutos aqui na Filadélfia. E Garrafa, você falou muito bem. O Paulinho foi o nome, caiu em todas as manchetes de todos os jornais de esportes que falam do Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, de todos os jornais pelo mundo que também cobrem o Mundial de Clubes que ocorre aqui nos Estados Unidos. O Paulinho foi o cara da tarde do último sábado aqui na Filadélfia, no Palmeiras 1, Botafogo 0. Então o torcedor do Palmeiras fica com essa grande expectativa. O que vai ser depois do Mundial de Clubes? O Palmeiras finalmente agora vai começar a aproveitar mais do Paulinho. Ele é o jogador diferente que todo mundo esperava que pudesse chegar ao ataque para resolver esse problema crônico que o Alex colocou muito bem, que é um time que tem muita dificuldade para decidir jogos importantes pela ausência de um grande cara para colocar essa bola na rede. Enfim, as notícias, elas são, entre aspas, boas porque o Paulinho continua nesse Mundial de Clubes com o time, só que jogando, claro, nessa proporção entre 30 e 40 minutos no máximo. E ruins porque depois do Mundial de Clubes, o Paulinho vai se ausentar do Palmeiras mais uma vez. A princípio, 2 meses afastado para uma correção na cirurgia que ele fez em dezembro do ano passado, ainda quando era atleta do Atlético Mineiro. Portanto, o Paulinho vai perder jogos como oitavas de final da Libertadores contra o Universitário do Peru, perde oitavas de Copa do Brasil clássico contra o Corinthians e também, claro, toda a sequência do Campeonato Brasileiro até o retorno dele entre meados para o fim de setembro. E aí, se o Palmeiras avançar nessas competições, o Paulinho pode ser uma grande novidade nesses mata-matas do segundo semestre. Mas quem fala muito a respeito deste jogador, técnico Abel Ferreira. Se está satisfeito, se está preocupado com o Paulinho em relação a tudo isso, o que pensa o técnico do Palmeiras depois desse jogo e, claro, projetando este Mundial de Clubes com um grande camisa 10 contratado por 18 milhões de euros, mais o volante Patrick e o Gabriel Menino que foram para o Galo. Vamos lá. Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. E todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes. Mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele e nós trouxemos-lo, sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos porque foi também, ninguém obriga ninguém, nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, foi para isto que tu vieste, para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto, mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho, foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre, ser ele, não só ele, mas ele que foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário, isso é ótimo. Ô Garrafa, você quer uma informação importante? Aquelas de coxia, de reportagem aqui dos Estados Unidos, essa informação exclusiva aqui para o nosso Mesa Redonda, é o seguinte: o Palmeiras tinha um plano, tá? Pelo Palmeiras, pelo departamento médico do Palmeiras, de tentar tratar o Paulinho em meio a esse Mundial de Clubes. Isso lá no Brasil, essa planificação era desenhado que talvez ele não viajasse para cá, para se recuperar, para ter, no caso, essa correção cirúrgica,
e ele pegar todo o segundo semestre com a força e, claro, fisicamente dentro do cronograma. Mas em conversa com o departamento médico do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, o próprio Paulinho fez também questão de estar aqui no Mundial de Clubes porque achou importante a vitrine do torneio para ele, para o próprio Palmeiras e a responsabilidade da qual foi passado para ele lá na contratação no começo deste ano, final de dezembro, começo deste ano. Então, muito também de toda essa sinergia entre departamento médico, Abel Ferreira e o próprio Paulinho, teve também a decisão do jogador de preferir participar, mesmo que por períodos curtos dos jogos aqui, em vez de ficar no Brasil e buscar um tratamento que para o segundo semestre, claro, o vai deixar em melhores condições. Então, acho que vale também esse registro de que o próprio Paulinho é um cara que fez questão de estar aqui para ajudar o Palmeiras no Mundial, independentemente dessa situação física. Cani, segura, você volta, temos mais informações, quero muito mais do Facincani, participação dele direto dos Estados Unidos e... Não, Garrafa, como titular não, e em relação às críticas, né, o técnico Abel Ferreira, por exemplo, mesmo que ele tenha dito que só houve profissionais, que depois a gente vai ouvir a declaração do Abel agora daqui a pouquinho, mas ao mesmo tempo, não sei se foi uma coincidência ou não, mas aqueles que estavam melhores no Mundial de Clubes e que obviamente o torcedor fez barulho em rede social, aqui mesmo na Filadélfia, que muita gente pedia para entrar em campo, ontem o time praticamente tinha essa escalação diante do Botafogo. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Eu fiz esse... De treinador que você brinca, que temos aqui desse lado na torcida, são 15, 20, 30 milhões, torcedores que pedem o Alan, que pedem o Maurício e etc e tal. De alguma forma, Abel, quando o momento de alguns jogadores passa a ter esse destaque e o torcedor também passa a enxergar do outro lado, nós aqui opinamos de forma às vezes correta, incorreta, aí o treinador do outro lado vira o teimoso, ele vira o gênio, você fala sobre isso. O quanto que algumas coisas também você consegue pegar de fora para entender que o momento pode fazer a diferença como hoje? Vou-te ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Não reconheço competência para... Ouço, vejo, dá-me... Como é que eu te vou dizer? Dá-me energia. Eu preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo. E ainda bem que há muitos treinadores. Sabem porquê que ainda bem que há muitos treinadores? Porque o futebol precisa disso. O futebol precisa dos vossos comentários, precisa das vossas opiniões. Outras pessoas que têm fora podem ter opiniões diferentes. Eu tenho aqui um anel que quando me casei, ele é ouro e é fininho. Mas se eu quiser saber quanto é que vale este anel, eu tenho que ir ao especialista mesmo. Não vou à feira perguntar quanto é que vale este. Tenho que ir a um especialista. Um especialista de treino. Um especialista que vai pesar, que sabe quantos quilates tem. E aí eu ouço. Especialistas de futebol, eu ouço. Opiniões são só opiniões e está tudo certo. E ainda bem que há muitas opiniões. E há algumas que eu gosto de ouvir porque me alimentam como competidor. Sabem quando dizem, pá, não presta para nada, já acabou o ciclo dele, o gajo não... Isso dá-me uma vontade de trabalhar ainda mais. Ah, é? Depois de tudo o que nós já fizemos aqui, que estamos a fazer e que vamos fazer, ah, é? Vocês, em vez de valorizar aquilo que têm, dizem assim, não, porque realmente este treinador valoriza, ou pode valorizar aquilo que é o futebol brasileiro, é o contrário. Parece que querem afugentar. E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Nem aquilo que fazem a mim, nem os jogadores que eu tenho, nem o que fazem à minha família. Em lado nenhum. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu falei há pouco de sinergia, do Paulinho, essa história. As coisas vão se complementando, né? E você vai... Claro que o jogo é jogado, lambaria pescada, ele tem que esperar ver o que vai acontecer. Mas até essa postura, essa diferença da postura do Abel me traz algo que pode ser bom para o elenco, bom para relacionamento. Porque o Abel sempre, aqui no futebol brasileiro, uma característica dele, a gente respeita, pode discordar ou não, muito agressivo, ele está expondo os pensamentos lá,
respondendo o que tem que ser respondido, fala a respeito disso e parece que tudo isso agrega de forma positiva. Mas nem tudo são flores. Eu quero saber do Facincani, porque tem Chelsea pela frente. O Abel tem problemas. Ah, Chico Lang gosta. Na reunião hoje, Chico, mas e os problemas do Palmeiras para pegar o Chelsea? Porque o Corinthians venceu. Calma, Chico Lang. Já foi falar do Corinthians em 2012. Ô, Garrafa, a gente não vai falar dessa declaração dele? A gente não vai comentar? Pode falar, que eu vou seguir com o Facincani. Depois a gente vai mudar de assunto para falar dos problemas, claro. Mas só um pouquinho em relação ao que disse o Abel, porque assim, eu entendo que ele não utilize a opinião da imprensa, dos torcedores, para tomar suas decisões de escalar o time, de substituir. Mas quando ele fala desse jeito, soa um pouco como arrogância, porque ele fala assim, sabe o que eu pego de fora para trazer aqui? Zero. Eu não reconheço competência no que vem de fora. Mas eu entendo assim, o que ele está querendo dizer, eu sei, Alex? Mas ele podia falar assim, olha, muitas coisas que são faladas fora, eu concordo, mas não é isso que faz. Mas você pediu demais também, hein, para ele. Tudo bem. Conhecendo o Abel. Mas ele falou que ouve os especialistas. Ele ouve os especialistas. Então, mas ele quis dizer só o fato de não desrespeitar a crítica já tá bom. Já tá legal, para mim já tá legal. Mas né? eu acho que ele não respeita as críticas. Ele só respeita aquelas que falam mal dele, para ele pegar como gasolina, como ele disse. É uma questão de interpretação. Ele é presunçoso, né? Vamos falar a verdade, né? Você tá impossível, hein? Não, mas ele é presunçoso. O cotovelo deve estar doendo agora, hein? Ele acaba menosprezando. Ele despreza um pouco a crítica, sim. Ele menospreza a opinião dos outros. Menospreza a opinião dos outros. E a dele não é a verdadeira. Só que ele tem um rabo desse tamanho, né? Que isso, Chico Lang? É um negócio impressionante. Tem a competência dele. Ele escala o time e o time dá certo. Ele coloca um cara machucado em campo e o cara faz o gol. Quer dizer, o senhor já ouviu aquele ditado que a sorte acompanha os bons também, Chico Lang? Não, acompanha os bons, pode até acompanhar. É claro que a gente sabe a opinião de cada um, né, dos nossos fixos da bancada. Eu quero saber um pouquinho, antes de voltar com o Facincani, com os problemas que foram levantados pelo Chico. E os problemas existem para o jogo da próxima sexta-feira. Ricardo Oliveira, o que você pensa como Abel Ferreira como treinador? Né? O Abel, que até então era um desconhecido, cai num clube extremamente estruturado como o Palmeiras, faz um trabalho maravilhoso. Em algumas circunstâncias, o profissional, todos nós, né? Principalmente quem é da bola, jogador, convive com uma sorte, um lance e tal. É isso que você caminha junto com você. Mas eu gostaria da sua opinião sobre o trabalho que o Abel desempenha, ele como técnico, ele como postura de relacionamento. Eu, particularmente, eu admiro o trabalho que ele faz. Não é fácil você ganhar. Ele está 6 anos no Palmeiras? 5 anos no Palmeiras. 5 anos ganhando campeonatos importantes, né, estruturando o departamento, não só o departamento profissional, mas também da categoria de base. Eu acho que é um treinador que, sem sombra de dúvidas, ele acrescentou muito, tem a sua personalidade muito forte, fala o que ele pensa, e aí é uma situação que eu também gosto. Eu acho que aí é o cara falar o que está dentro dele, né? Eu vejo muitas declarações dele, às vezes soa polêmica, às vezes soa um pouco arrogante, mas é o cara transparente, é o cara que fala o que ele está sentindo. Mas eu gosto. Uma vez me perguntaram sobre ele na seleção brasileira. Eu falei, olha, para mim, se está tão difícil buscar lá fora, e a ideia de você trazer um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, você tem um treinador estrangeiro aqui dentro do Brasil há 5 anos vencendo, sendo um campeão indiscutível, né? Fazendo o Palmeiras chegar em todas as frentes. Então, eu gosto dele como treinador. Eu acho que ele tem muitas ideias de jogo, eu acho que ele arma um time super bem, eu acho que ele busca peças importantes que vai ser determinante para o time. Quanto à declaração, eu acho que aí é a liberdade que ele tem de falar o que ele pensa, claro. Mas para mim é um grande campeão, é um grande treinador. Desculpa, Ricardo, e ele disse recentemente que muitas das vezes a declaração é no sentido proposital para tirar o foco de alguma situação. Ele falou isso, ele deixou escapar, a gente salvou essa declaração dele e colocou outro dia. O Fini está me lembrando aqui, no meu ponto, o seguinte, que o Muricy falou, como é que é o negócio da sorte, ô Fini? Toda vez que a sorte me procura, eu estou trabalhando. Muito bom. É o que diz normalmente o Muricy Ramalho. Bom, Facincani, o Chico Lang está ávido para saber quais são os problemas do Palmeiras. É na próxima sexta-feira, não é, Facincani? Palmeiras e Chelsea, mas o Palmeiras com problemas. O Abel foi também perguntado sobre esse tema em entrevista coletiva, Facincani? Este vampiro Chico Lang querendo sugar essas informações problemáticas do Palmeiras.
Calma, Chico, calma. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos ao que interessa. Palmeiras perdeu 75% da zaga, senhores. 75% da zaga. Murilo, lesionado fora do Mundial. Gustavo Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mais a expulsão, que obviamente não lhe dá uma somatória de jogos, apenas a automática pelo segundo amarelo tomado em campo, e o Piquerez também pelo segundo amarelo tomado, sem expulsão evidentemente, mas que o tira do jogo contra o Chelsea. Então o Palmeiras tem essas 3 situações a se resolver. 2 delas, segundo o Abel falou na coletiva, e nós vamos ouvi-lo, elas vão muito mais na base do arroz-feijão. Perdeu um zagueiro, entrou outro, Bruno Fux, que fez um belo jogo. Gustavo Gomes sai, Mikael, que jogou inclusive alguns jogos no primeiro semestre e até elogiado por alguns torcedores do Palmeiras. E no lado esquerdo que vem a grande interrogação. Vai com Vanderlan se for no arroz-feijão, que é um jogador que muitos torcedores, e principalmente, aí vem a minha própria opinião, acredito que está bem abaixo do que é o Piquerez e até dos reservas que tem entrado bem no Palmeiras, ou o Abel vai buscar uma alternativa? Pode ser o Alan fazendo aquele corredor esquerdo com um sistema de 3 zagueiros, porque ele é um jogador muito versátil. O Mike pode jogar por ali, ou o Giai, porque foram 2 jogadores que mesmo como laterais direitos já jogaram em alguns momentos como lateral esquerdo no Palmeiras em decorrer de partidas. O Palmeiras vai colocar um zagueiro para fazer o setor esquerdo. Benedetti, zagueiro canhoto, ainda não entrou em campo aqui no Mundial de Clubes, mas que na base também jogava como lateral esquerdo. Até o Naves surge como possibilidade. Então vamos ouvir o técnico Abel Ferreira sobre essas situações para o jogo da próxima quinta-feira, aliás, sexta-feira contra o Chelsea aqui na Filadélfia, 9 da noite, horário local, 10 da noite, Brasil. Só fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro, sai lateral, entra lateral, sai ponta, entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Abel Ferreira ali, treinador do Palmeiras, fala sobre críticas. Preciso dessa gasolina. Pessoal, Palmeiras que venceu ontem ali o Botafogo por 1-0 e garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O treinador palmeirense falou ali sobre como lida ali com as críticas e fez um balanço sobre o futebol brasileiro e seu futuro. Pessoal, o Botafogo já deu tchau, o Flamengo também já deu tchau. Amanhã é dia do Fluminense. Será que o Fluminense passa, pessoal, para acompanhar ali o Palmeiras nas quartas de final? Pessoal, Verdão enfrenta o Chelsea da Inglaterra ali nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes neste sábado, dia 4, às 22 horas, horário de Brasília. Se o Fluminense passar, né, pessoal, pode ser que pegue ali o Palmeiras na semifinal, né, pessoal, que agora é as quartas, e quem passar o Fluminense vai jogar, e se passar para as quartas, pega o outro time que ainda vai decidir, né, pessoal, do lado dele. Se eu não me engano, é o Juventus ou o Real Madrid. Não, o Real Madrid está do outro lado da chave. Enfim, pessoal, é o outro time lá que eu esqueci agora. Depois eu falo para vocês. Abel, que após a partida, em entrevista coletiva, comentou ali sobre as críticas que recebe, né, pessoal? E para ser sincero, não me paga nada, 0, porque eu não reconheço competências de certas críticas. Ouço, vejo, mas na verdade tudo isso me dá energia. Preciso dessa gasolina para despertar meu espírito competitivo. E é até bom que exista tantos treinadores por aí. Sabem por quê? Porque o futebol precisa disso, de comentário, de opiniões, e ainda bem que há muitas. Algumas, inclusive, me alimentam como competidor quando dizem já deu, o ciclo acabou e o cara não serve mais. Isso me dá ali ainda mais vontade de trabalhar. Agora, reconhecer competência, aí é diferente. Quando quero saber ali quanto vale o meu anel de casamento, foi feito de ouro finíssimo e não vou na feira perguntar o valor.
eu vou no especialista, alguém que entenda de quilates o valor real. O futebol é igual, eu escuto especialistas, gente que vive de jogo, que sabe o que fala, o resto são só opiniões. E tá tudo bem, tudo certo. Mas depois de tudo o que já fizemos aqui, de tudo o que estamos fazendo e ainda vamos fazer, o mínimo seria valorizarem, não a mim, mas ao trabalho que é feito. Ao invés disso, parece que querem afugentar ainda mais. Abel faz ali uma reflexão também e trouxe alguns pontos sobre o assunto. E aí? Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim, mas pelas pessoas com quem trabalho, sim. Pela minha família, sim, mas pelo resto, tenho minhas dúvidas. Dentro do Palmeiras eu vivo ali algo que não vou encontrar em lugar nenhum, nem o que vão fazer por mim, nem os jogadores que tenho, nem o carinho com a minha família. Eu joguei por poucos clubes, mas o Palmeiras cuida de verdade, protege, ajuda e cresce. Não vou comentar o que a Leila me disse depois do jogo contra o Inter de Miami, mas digo com toda certeza, é uma sorte para um treinador como eu ter uma presidente como ela. É uma sorte. E é por isso que eu amo tanto o Palmeiras, o clube, o CT, os torcedores únicos. Tenho certeza que não vou encontrar isso em nenhum outro lugar. Enquanto eu estiver aqui, vou desfrutar o máximo dos meus jogadores, porque clubes como o Palmeiras são muito poucos hoje em dia. Finalizou a entrevista. E Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, né, pessoal? Volta a campo contra o Chelsea na sexta-feira, dia 4, às 22 horas, horário de Brasília. Pelas quartas de final do clube, né, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixa o seu like durante o vídeo, deixa o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Pessoal, eu só vou achar aqui pra vocês o vencedor do... Ó, resultados. Cadê, cara? Aqui, vencedor de Manchester City. Não é que me perdi aqui, pessoal, nas estatísticas aqui. Mas o Fluminense, se eu não me engano, cara. Pera aí, eu já volto. O vencedor de Manchester City e Al Hilal enfrenta o vencedor de Fluminense e Inter de Milão. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima notícia. E quem passar, vamos dar exemplo da Fluminense e Manchester City. Quem passar pega o vencedor de Palmeiras e Chelsea.